Boa tarde! Hoje live aqui com a Dariane. Vamos começar aqui. Essa live aqui tem um tema muito especial, que é um projeto que eu desenvolvi chamado Código das Especialistas, onde eu estou convidando várias profissionais especialistas em suas áreas, né? Para que elas tragam aí sobre o desenvolvimento da carreira, sobre posicionamento, sobre os perrengues também, o sucesso que elas tiveram. Então vamos chegando, convide uma amiga empreendedora para participar também. Então deixa eu conferir aqui, vou fazer o convite já para algumas pessoas para darmos início aqui a essa live rica em conteúdo para inspirar todas vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos dar início aqui nessa live. É um assunto bem interessante que a Dariane pode nos trazer. Ela trabalha com palestras, ela é mentora, ela tem uma empresa de... Ela tem um co-work, né? Um co-work lá em São José dos Campos. Então vai ser muito bom. Já fiz o convite aqui, ela já falou que já vai entrar aqui. Vamos aguardar então. Vocês estão gostando da sequência de lives? Deixei aqui no feed um carrossel com todas as convidadas. A Dariane é a quarta convidada e ainda tem bastante lives aí para acontecer. Então a Dariane é mentora, treinadora, palestrante. Ela tem expertise em comunicação. Então vai ser um assunto muito rico no encontro de hoje. Deixa eu encaminhar aqui a live. Vamos fazer esses movimentos aí, né? Convidar sempre uma amiga para participar, para ter o melhor desempenho, o melhor desenvolvimento aqui na rede social, né? No nosso posicionamento como um todo. Eu já vou aceitar a Dariane aqui, a gente já né, vamos iniciar. Deixa eu ver. Acho que foi agora. Olá! Oi, Paloma! Bom dia! Eu te ouço, você me ouve? Não ouço Tá você. Não me ouve? Não? Esse é o fone. Fala de novo. Eu te ouço super bem. Você tá me ouvindo? Sim, foi. Eu? Deu certo. Maravilha! Aí, obrigada por você aceitar a live. Eu sei que a sua agenda é extremamente corrida, né? Porque você tem seus negócios aí online, presencial. Então, vamos aproveitar bastante aqui esse tempo. Sem dúvida nenhuma, é um tempo muito precioso. Convidei o pessoal para estar aqui com a gente lá do MQL. As meninas já vão dar um oizinho lá na comunidade para avisar que a gente está online, para conversarmos um pouquinho sobre esse código das especialistas. Conta um pouquinho do que é esse projeto, Paloma. Sim, eu já tenho esse nome especialista, esse termo, né, que eu tenho utilizado desde o ano passado, que depois que eu virei especialista na minha área, o resultado foi muito melhor, né? Então, poder trazer essa visão, proporcionar essas experiências, é o grande objetivo do Código das Especialistas, porque a gente vive na Legal. prática, né, o que a gente vende de fato. Então, é isso, vivemos 100% do nosso negócio e todos os dias estamos crescendo e ajudando diversos tipos de clientes. E aí o Muito Código bom. surgiu por isso, para proporcionar essa troca rica, fazer convidados especiais de alto valor, como você aqui no meu perfil, e juntas contribuir aí, trazer alguma ideia, alguma orientação, né? Eu sei que vai ter alguém vai sair com insight. Então, Sem dúvida nenhuma, essas conversas sempre geram insights para gente, para pensar um pouquinho a respeito dos nossos posicionamentos, do que a gente está buscando efetivamente, né, Paloma? é isso mesmo. Então, o meu grande objetivo é isso, é mostrar que ser especialista é o que traz um grande retorno. Sim, Porque a gente vai buscar sempre contratar alguém especialista que viveu aquilo para ter o resultado que desejamos. Então, várias coisas do meu negócio eu tenho trazido esse termo, projetos, e esse código da especialista aos projetos de lives.
Já já pegou essa headline e abraçou ela com carinho. 100%, viu? Eu acho que vai ter muitas ainda código das especialistas. Muito bom, muito bom. Sejam todos bem-vindos. Convide uma amiga empreendedora, um empreendedor, e vou fazer uma sugestão para vocês ao longo da live. O que fizer sentido, aperta o coraçãozinho aí, reage à live, para a gente saber que aquilo que foi falado despertou o interesse, né? Então, vamos lá, Dariane. Me conta primeiro, antes da Dariane profissional, quem é a Dariane pessoa? Claro, com certeza. Eu acredito que é uma única pessoa, né? Não dá para dividir quem é o profissional e quem é a pessoa. Nós somos quem nós somos nos diversos ambientes que nós estamos. Então, como profissional, o que eu vivo como profissional foi a minha trajetória pessoal que trouxe as experiências, foi a minha experiência de vida que foi me direcionando. Eu sou mãe, amiga, filha, irmã, uma série de papéis que a gente desenvolve ao longo da vida. Sempre fui uma pessoa extremamente apaixonada por conhecimento. Desde criança, assim, ler, estudar, sempre foi uma paixão para mim, uma alegria. E eu acabei, ao longo da vida, entrando numa área profissional que tinha muita conexão com quem eu sou, fora do meu ambiente de trabalho especificamente. Então, quando a gente fala um pouco da pessoa física, a pessoa física que a gente quer saber, ela é muito parecida com a pessoa jurídica que vocês conhecem, né, na internet, no Instagram. E isso é uma coisa que eu sempre gosto de frisar, Paloma. Eu acho que essa é um pedido muito relevante de apresente a pessoa por trás da marca ou apresente a pessoa por trás do trabalho. Quanto mais próximo está a pessoa da marca ou a pessoa do trabalho, maior condição de sustentação a gente tem daquela imagem, porque não é uma cisão. Então, se você faz aquilo que você gosta, aquilo que já são das suas vivências pessoais, do que você acredita que é importante, se você vive seus valores no mundo, efetivamente, tem clareza do seu propósito, acaba que não tem um limiar para mim, né? Eu sei que tem muita gente que fala assim, eu gosto de separar muito bem o que é pessoal e o que é profissional. Eu não tenho esse limiar, a Dari não tem esse limiar. Eu sou tudo uma coisa só. É tudo junto aquilo ali. Então, a Dari é a pessoa que vocês conhecem aqui, que vocês veem na rede social, tem esse lado que eu sou muito família, muito afetiva, muito amorosa com as pessoas que estão perto, sou muito acessível para lidar com pessoas, amo lidar com gente, gosto de gente, e isso acaba refletindo na marca, no negócio, no trabalho que vocês veem no dia a dia de vocês aí. Então, a Dariane é essa que vocês conhecem mesmo. Perfeito. Eu acho isso muito bom. Isso que você falou é o nosso autoconhecimento, entender nossos valores, né? Porque ainda mais como nós somos nossas marcas pessoais, né? Nós somos a embalagem do que a gente vende. Então, o cliente compra a gente primeiro, nossa imagem, a nossa postura, e aí depois ele vai comprar o nosso serviço de fato. Mas a nossa postura, comportamento é o que chama a atenção. Eu também valorizo isso que você falou, de ser uma única coisa, não ter essa separação. Quando a gente vem do CLT, no CLT é muito isso, né? Trabalho pessoal. E a gente tem a oportunidade de trazer esses nossos diferenciais para a nossa comunicação. Isso pode ser o código que pode virar aí, né? O código que pode ficar faltando na comunicação e no negócio. Gostei. Agora uma pergunta pessoal. O seu sobrenome Gato é que origem? Esse sobrenome é o sobrenome do meu marido, Paloma. Sim. O meu marido, ele tem origem, o pai dele tem origem italiana e o nome Gato tem origem italiana. Então, eu herdei esse sobrenome, isso é um ponto que a gente fala, né? Você se casa, e aí, mesmo na atualidade hoje, muitas pessoas ficam com o sobrenome do marido. Eu me casei há 10 anos atrás.
E aí tem esse sobrenome, que é o sobrenome do Davi, do meu marido. Sim, mas eu adorei. Eu tenho uma cliente amiga que ela chama Daniele Cavaco. Eu falei, gente, aí eu fiquei pensando, meu marido toca cavaquinho, imagine ele com um sobrenome desse, ia acreditar. Ia ornar demais. Aí eu falei, gente, gato, que sobrenome legal, achei É muito legal. diferente, né? As pessoas ficam curiosas e perguntam. Às vezes as pessoas acham que é brincadeira, né? Acha que é alguma brincadeira. Fala, nossa, esse é seu nome mesmo? Esse é seu sobrenome mesmo? E eu tenho uma menininha pequenininha de 1 ano e 10 meses. O nome dela é Liz. Aí a gente pergunta para ela, como é seu nome? Ela fala, Lilica Gato. Oh, Pequenininha, Lilica Gato. linda, muito criativo, tô criativo, assim, adorei, muito bom. E é igual meu sobrenome, é super difícil de falar no primeiro momento, mas eu falei assim, eu tenho outro sobrenome no meio. Eu falei assim, eu vou usar esse porque esse fica memorável. A pessoa fica tentando falar esse carabote, e aí ela acostuma, aí fica memorável. Foi uma sacada. Marca, né? Porque é diferente, marca. É isso mesmo. Então, vamos começar aqui o nosso tema do código, mas eu fiquei com essa curiosidade de saber aí do seu sobrenome, né? Questão pessoal. Legal. Ah, quero elogiar você também. Seu cabelo ondulado tá muito bonito, viu? Eu tô de cabelo solto hoje. Normalmente vocês me veem de cabelo preso, mas hoje, minha amiga, foi como deu. Foi como deu. Tá ótimo, ótimo. Obrigada. Gostei muito. Então, pensando nesse nosso tema, né? Na sua visão, preparei algumas questões para você responder para mim, né? Então, na sua visão, como que é esse relacionamento entre o comportamento e o posicionamento quando a gente fala de negócios? Qual que é a sua expertise? O que você tem com seu olhar, né, sobre isso? Tá. O comportamento é uma das grandes paixões que eu tenho, assim, de estudo, Paloma. Eu trabalho com isso há mais de 19 anos. Eu trabalho desenvolvendo times de líderes, empresas, dando treinamentos, fazendo todo esse trabalho e a base da minha paixão é o comportamento humano, né? Quando você entende que o comportamento ele é a linha invisível que sustenta tudo o que você faz, você começa a tratar comportamento de uma outra forma. Então, quando a gente pensa o comportamento e posicionamento de negócio, a primeira coisa que a gente tem que ter clareza é que, como hoje até eu acordei com essa frase na cabeça, falei, eu vou compartilhar com o pessoal, como você faz uma coisa é como você faz tudo. O que está por trás disso? Os nossos padrões de comportamento. Então, se nós somos pessoas que prezamos pela excelência, que prezamos pelo compartilhamento, que prezamos pelo entendimento de entregar o melhor para quem está conosco, de entregar o melhor para quem seja que nos contrata ou que tenha algum relacionamento com a gente, independente de ser um relacionamento profissional, relacionamentos pessoais também, nós estabelecemos essa relação de comportamento repetitivo. Às vezes a gente fala, não, foi só dessa vez que eu fiz desse jeito. Não é, nada é só dessa vez. Todos os nossos comportamentos, eles são alimentados, em primeiro lugar, pelo que nós pensamos. Tem um esquema cognitivo que sustenta o comportamento. Então, é o que eu penso, isso que eu penso gera um sentimento, esse sentimento gera um comportamento, esse comportamento gera uma ação, e eu retroalimento esse ciclo de uma maneira repetitiva. Então, nós temos comportamentos positivos e comportamentos negativos. Esses comportamentos de maneira consciente, quando nós estamos conscientes da forma que nós nos portamos, da forma que nós nos comunicamos, da forma que nós trabalhamos os nossos pensamentos, as nossas emoções que desencadeiam esses comportamentos, ele vai construindo a percepção do dia a dia, de quem nós somos. Então, quando nós olhamos, né, para um negócio, não basta a gente ter um discurso alinhado. A gente tem que ter um comportamento que sustenta aquele discurso. E é por isso que o comportamento é a linha invisível que sustenta o nosso posicionamento de negócio. Quando você me perguntou agora, 10 minutinhos atrás, quem é a Dari?
Eu não acredito, particularmente, que uma pessoa possa ser uma e sustentar um outro posicionamento, porque não existe isso, né? Cognitivamente, neurocientificamente, nós vamos apresentar os nossos comportamentos padrão, onde nós estamos. É claro que nós temos personas, né, que em um ambiente você vai ser mais descontraída, mais leve, vai estar ali de uma outra forma, porque são outros assuntos, mas o comportamento em si, a repetição do que você escolhe fazer, a repetição da forma que você se comporta, é o que faz a sustentação do seu posicionamento de negócio. Então, não basta você ter um modelo de negócio que seja um modelo de negócio vencedor. Você precisa ter um modelo de negócio que você tenha condição de sustentar com o posicionamento que você escolheu. Se você tem um posicionamento que você escolheu que não é condizente com seus comportamentos, com o que você acredita, com seus valores, com seus objetivos de vida, você não vai conseguir fazer a sustentação desses comportamentos para o posicionamento do seu negócio. Então, a relação, para mim, entre um e outro é como você faz uma coisa, como você faz tudo. Se você não correlaciona isso e você acha que você consegue cindir e fazer só um pedacinho desse jeito ou só um pedacinho dessa forma, é onde a gente se engana e acaba metendo os pés pelas mãos. Perfeito. Nossa, quem puder, escreve essa frase aí no comentário. Faz muito sentido. Eu vejo muito em questão de comportamento e posicionamento, que algumas clientes falam, aqui no digital precisa ter uma certa constância de criar conteúdo. Vem uma organização por trás, vem uma dedicação nesse setor, né? E às vezes você não tem uma ordem aqui, uma organização para o digital, e pode ser que na sua vida pessoal, vamos dizer assim, também não tem uma determinada ordem, uma disciplina, não é, Dari? Acho Sim. isso que você falou, porque eu já lembrei disso. Ela relatar como ser constante, como criar essa rotina. Então, é fazer uma análise de tudo, da vida, de quem mora com você, da sua casa. Foi isso que eu fiz, né? Que nem agora, minhas filhas estão na escola. Então, a maior parte do meu trabalho é executo no horário da escola delas. Eu estou livre, né? Então, eu me organizei para isso. E aí eu consigo manter os meus prazos e a minha rotina de trabalho sem interferir, sem prejudicar nada. Eu acho que a primeira pergunta que vem em relação à persistência ou à sustentabilidade de determinadas decisões que a gente toma é o porquê eu tomei aquela decisão. Mais do que criar conteúdo ou ter um calendário de publicação, hoje em dia, né, muitas empreendedoras, muitas pessoas se sentem muito exigidas com isso, né, Paloma, de ter que criar conteúdo, de ter que ter a visibilidade. Eu recebo, às vezes, clientes assim que têm negócio e eu percebo assim que isso vai gerando um estresse muito grande nas pessoas, porque as pessoas se sentem cobradas de ter que produzir alguma coisa dentro de uma velocidade de tempo. Eu acho que a primeira pergunta que vem, até para entender por que nós estamos sustentando ou não um comportamento, uma disciplina, uma persistência, é qual é o motivador principal por trás disso? Por que eu estou buscando essa visibilidade? Por que eu quero ter esse contato com o público de uma maneira sistematizada? Da minha experiência de atendimento, eu atendo como mentora de negócios, como mentora de executivos, de sócios de empresa. O que é muito comum e que eu identifico muito dentro desses atendimentos, Paloma? Os comportamentos que nós não conseguimos sustentar, muitas vezes nós não conseguimos sustentar porque nós não temos clareza da motivação principal por trás daquilo. Ou eu estou fazendo porque alguém me falou que eu tinha que fazer, ou eu estou fazendo porque eu acho que aquilo seria bom, mas eu não tenho uma estratégia por trás daquilo, eu não tenho o que fazer. Então, esse exercício de manada, né, esse movimento de manada, todo mundo posta, eu tenho que postar. Todo mundo faz não sei o que lá, eu tenho que fazer. Todo mundo faz 5 vezes por semana, um conteúdo relevante, eu tenho que fazer. Até como mentora de negócios, a minha primeira pergunta é: por que você trabalha com o que você trabalha? Por que você escolheu isso? Quais são as formas de comunicar esse negócio que você tem? Porque muitas vezes
vezes, as redes sociais não é a única forma de fazer. E na maior parte das vezes não é a única. Os negócios, eles precisam ter um plano de comunicação, não um plano de postagem. E às vezes os profissionais não têm a maturidade para entender isso, Paloma. E a pessoa confunde uma coisa com a outra. Que o que é um plano de comunicação com um plano de postagem em mídia social. E aí a pessoa se cobra por não ter uma persistência de postar diariamente. Mas a gente tem que entender a partir de que estratégia isso vem, qual é o objetivo principal, quais são as formas de se fazer essa comunicação, que estratégias inteligentes de negócio você pode ter para afirmar o seu posicionamento efetivamente. Porque nem tudo que todo mundo faz é pra gente. Ou é pro tipo de negócio que a gente faz. A gente tem que ter essa maturidade de entender, não é mesmo? Nossa, podíamos terminar a live agora, tá? Sensacional. Eu já passei muito por isso no começo, assim, de ter que postar, é 5 posts por semana, não sei o quê. E dá uma sobrecarga na gente. Hoje eu tô uma semana sem postar, fiz as lives semana passada, porque o objetivo, o plano de ação são as lives que tem um objetivo final, de certa forma. Hoje eu postei uma coisa, mas eu me desprendi dessa questão de postar, até porque chega num momento da nossa carreira que a gente tem uma maturidade que o perfil já está pronto, né? Já está pronto, já tem conteúdo, já tem portfólio para apresentar. Então, eu acho muito interessante pensar, e são fases, né, Dariana? A gente amadurece como pessoa profissionalmente. Então, eu vivi aquela fase de ter que postar todo dia, 2 vezes por semana. Eu aprendi, desenvolvi, analisei. Eu sempre analiso, Dariane. Quando terminar essa série de live, eu vou analisar o que deu certo, qual foi o assunto, o que se repetiu. Eu faço essa autoanálise, né? Exato. Melhorar, trazer algo diferente, porque como fotógrafa, especialista em retratos, eu não vejo ninguém fazendo essas ações que eu faço. Porque eu vejo que tem um propósito maior, algo maior, de conectar, de mostrar para essas empreendedoras muitas coisas de experiência de vida, de coisas que elas não precisam passar perrengues, faz assim, vai por esse caminho. Eu conheço a Dariane, que é uma mentora, tem um excelente trabalho, né? Mentora, palestrante, tem consultorias, então é encurtar esses caminhos. Exato. Mas é legal isso, de sempre, gente, faça essa análise, né? Olha, fiz isso, A gente precisa ter pensamento crítico, Paloma. Quando a gente não tem pensamento crítico, quando a gente não faz essa análise, quando a gente não olha as lições que nós aprendemos, aqui no Instituto CAS, que é a nossa empresa de consultoria em educação corporativa, todos os projetos que nós entregamos, todos os treinamentos que nós entregamos, todas as palestras que nós entregamos, nós temos sessões de lições aprendidas, que é muito parecido com o que você falou bem depois da execução. Porque a gente precisa entender o que essa estratégia entregou. E às vezes nós temos um comportamento, principalmente se é uma especialista que está iniciando no nicho dela agora, iniciando na vida empreendedora agora, de querer agradar todo mundo, de falar sim para tudo, porque falar é uma oportunidade, eu não posso perder, é uma oportunidade, eu não posso perder. Tem, inclusive, um livro que fez toda a diferença na minha carreira como especialista e como empreendedora, que se chama O Essencialismo. Depois eu mando até uma fotozinha para você colocar lá nos seus stories, coloco ali nos meus stories e coloco para vocês também a indicação do livro. O nosso tempo é um tempo. Nós temos um tempo. Se nós não tivermos a clareza do nosso porquê, por que eu estou fazendo, por que eu estou escolhendo, por que aquilo é importante, a gente se sente na obrigação de falar sim para tudo. Então, tudo que a pessoa nos pede, a gente fica constrangido e faz aquilo ali. Só que se você só tem um tempo e você tem uma estratégia para obter os resultados que você busca e você não é criteriosa como especialista para conseguir colocar o seu tempo nas coisas certas para o seu resultado, para o seu desenvolvimento, você vai agradar todo mundo e vai se desagradar no final, não vai ter a sua entrega. Então, o exercício de maturidade, de aprender a se validar e não esperar tanto a validação externa ou a validação do outro, é um exercício que vai colaborar com o seu posicionamento como especialista.
Quem não consegue falar não, muito dificilmente vai conseguir se posicionar como uma especialista. Porque se posicionar como uma especialista, você cria uma chave. Vou te dar uma chave que eu levei quase 6 anos para aprender. Porque eu tinha muita dificuldade de fazer isso. O primeiro ponto para você ser uma excelente especialista é você aprender a abandonar aquilo que você faz de forma mediana. Que você não é brilhante naquilo. Você é média. Então, se você é média numa determinada coisa, deixa quem é brilhante naquilo fazer. E você faz aquilo que você é brilhante em fazer. E nós não somos brilhantes em tudo. Então, a gente tem que escolher o que eu faço muito bem. E eu quero fazer, o mundo quer que eu faça, as pessoas querem me pagar por isso e eu tenho prazer em fazer. É nisso que você coloca o seu foco. Só que para escolher isso, você tem que aprender a abrir mão. As oportunidades vão chegar, as pessoas vão te convidar. E aquilo que eu falei há algum tempo atrás, aqui uns 15 minutinhos atrás, que nem tudo é para todo mundo, é o exercício diário. De você olhar e falar, isso faz sentido com o que eu estou me propondo a construir? Não, isso não faz. Então, para isso, eu tenho que falar não. Esta é a disciplina. Uma mentalidade de crescimento e de foco muito claro do porquê você faz o que você faz, Paloma. Nossa, eu lembrei de várias coisas agora. Ó, a amamentação segura colocou perfeito. Nem tudo é para todo mundo, é isso mesmo. Ó, jargão da vida essa frase, tá? E você falando essa parte de dizer não, eu lembrei de 2 livros que eu li, que eu não lembro qual deles que fez eu parar de dizer o sim à toa, né? Pra tudo. O sim é para eventos especiais. Sim. Eu li faz tempo já. Eu li o livro Trabalhe por 4 horas, era alguma coisa assim, e o livro Não Engula Eu Sapos. sei qual é. E o Não Engula Sapos foi um desses dois que eu li que me falou assim: nossa, eu não digo sim para mais ninguém, vou analisar. E aí, você falando, me lembrou que essa semana, gente, as oportunidades fajutas vão aparecer também. E as boas também, tem que ter um olhar atento. E tem que estar de acordo com os seus valores, né? Com o que você acredita, o seu porquê. Essa Sim. semana, Dari, apareceu um profissional, me chamou, falou: olha, tem um podcast, gostaria que você fosse falar sobre imagem. Você topa? Aí eu fui olhar o canal do Instagram, do YouTube, eu achei interessante. Falei, interessante. Aí eu falei, mas me conta mais. Aí ele falou: olha, eu também sou fotógrafo, gostaria que você falasse sobre a imagem, que no final eu vou vender uma sessão de retratos. Eu falei, o quê? Eu falei, estamos em conflito nesse objetivo, porque o meu objetivo indo no seu podcast é que eu possa falar do meu negócio, eu vou trazer histórias, experiências reais, consequentemente eu vou aguçar o desejo das pessoas fazerem retratos comigo e vou falar do meu retrato, do meu trabalho. Aí a pessoa não me respondeu mais, porque eu falei, tá divergente esses objetivos, eu não vou topar por isso. Amado, vamos só alinhar as expectativas. Eu falei assim, eu vou ainda criar conteúdo, vou fazer tudo. Ai, só um momento, Dariane. Getúlio? Ai, estão chamando no portão aqui. Peraí. Tá bom, tá bom. Oi? Ai, é mole o tecido? É mole? Ai, é duro, né? Joga aqui pra mim, por favor. Pode jogar. É um livrinho. Obrigada, viu? Obrigada. Getúlio, pega ali pra mim. Pega ali pra mim a entrega da Amazon. Ô, vida real, entrega da Amazon. Vida real oficial. Enquanto faz uma live, recebe encomenda. Eu moro em casa, a garagem já aqui já chamaram. Então, eu tivemos esse conflito de interesse nessa live, nesse convite, né? Então, antigamente eu poderia fazer sim, é uma forma de divulgar meu trabalho, mas a gente com maturidade vai percebendo que tem coisas que são fajutas, né? Que não tá desagordo e você vai se sentir mal por realizar aquilo. E esse sentir mal detona a sua estratégia, detona você tem a autoestima baixa, você sente dúvida do seu trabalho. Então, tem que ter atenção mesmo. É importante ter essa atenção. E você falou um ponto que eu acho que é crucial, sabe, Paloma? Como eu me sinto em relação ao convite que eu recebi?
Às vezes a gente na pressa, no desespero, porque a maior parte das pessoas hoje vive muito apressadas, a começar de mim, né? Tem milhares de coisas que preciso entregar, que preciso fazer, que são dentro do meu compromisso de agenda, que muitas vezes você olha e você não tem tempo de fazer essa pergunta simples para você. E qual que é a pergunta simples? Como eu me sinto em relação a esse convite? Como eu me sinto em relação a essa oportunidade que eu estou recebendo? Eu me sinto bem, eu acho que pode contribuir, eu acho que está alinhado com o que eu estou criando, ou é uma coisa que vai me trazer mais necessidade, despender mais o meu tempo e não estar alinhado com a minha estratégia? Fazer escolhas é muito desafiador, né? Em qualquer nível que a gente precise fazer, porque fazer escolhas implica em abrir mão. E nós não gostamos de abrir mão como seres humanos. Só que o posicionamento, ele exige isso de nós. Você, como retratista que retrata pessoas para posicionamento, sabe que não dá para posicionar uma pessoa. Vou pegar, por exemplo, né? Vamos pegar 2 exemplos aqui. Você não vai posicionar uma treinadora como você vai posicionar num retrato, por exemplo, uma pessoa que trabalha com algo lúdico, com algo criativo, com algo artístico. Isso mesmo. São 2 posicionamentos completamente diferentes e não dá para você fazer em uma coisa só os 2. Você precisa escolher como é que você vai criar isso, né? Nossa, perfeito. Essa semana mesmo, uma teatro entrou em contato comigo de orçamento e falou: ah, a minha consultora de moda, que eu tô fazendo uma repaginação, me indicou um fotógrafo, só que eu entendo porque eu achei muito sensual o retrato dele. Eu falei, gente, eu falei, você é uma pediatra, né? Ainda bem que você me achou. Porque eu mandei já retrato de outras pediatras para ela. Ela falou, nossa, é isso. Ela falou, eu me senti até um alívio em achar alguém que entende o que eu preciso. Aí vem o especialista, né? Exato. E dizer não, né? Se ela dissesse sim com aquela indicação, ia prejudicar a comunicação dela. Então, precisa Sim, fazer sim. essas análises constantes, né? E aproveitando esse gancho do comportamento, dizer não, você falou que é importante dizer não, e que comportamento você precisou abandonar, Dari, ou desenvolver para tornar essa referência que você é no seu segmento, na sua área, né? Ser uma pessoa admirável. Eu acho que o principal deles é a necessidade de agradar todo mundo. Está muito relacionado com esse que eu falei. Quando eu comecei fazendo o que eu faço hoje, eu tinha muita dificuldade em desagradar, Paloma. Então, chegavam pedidos de trabalho ou programas que precisavam ser desenvolvidos, que eram completamente diferentes da expertise que eu tinha naquilo ali, mas porque era de uma pessoa conhecida, de alguém que confiou em mim, que precisava que fizesse aquilo ali, eu acabava atendendo. O que isso me gerava como especialista? Eu sou especialista em comportamento aplicado a negócio. Eu sou especialista em gestão estratégica, em educação executiva, em gestão comportamental. Então, eu trabalho com desenvolvimento de executivos, proprietários e proprietárias de empresas, sócios e líderes de nível estratégico. Vem alguém com um escopo completamente diferente desse, eu tenho que despender muitas horas de estudo, preparação de material diferente, buscar e pesquisar o que está de mais atual no mercado, analisar quais são as tendências dentro daquela área. E na minha imaturidade, né, empreendedora, eu achava que eu tinha que saber, que eu tinha que dar conta daquilo ali, que eu tinha que conseguir preparar, porque eu tenho algumas formações, né? Ao longo desses últimos 20 anos, eu tenho algumas formações. Só que você ter uma formação em algo não quer dizer que você é uma especialista naquilo. Porque você é uma especialista naquilo que você vivencia muitas 1000 horas de trabalho. Né? Porque você respira, acorda, vai dormir aquele assunto. Esse assunto, para mim, é comportamento, liderança e negócios. É isso que eu faço. Em que camada? Em camada estratégica. Quando a pessoa vem falar para mim, você forma um time de líder de primeiro nível, primeira cadeira de liderança? Eu não formo, mas o Instituto CAS forma. Dentro do meu time, hoje eu tenho outros especialistas
Então, eu tenho especialistas em liderança de primeiro nível, eu tenho especialistas em desenvolvimento de carreira, de recolocação, tenho especialistas em desenvolvimento de gestão de pessoas, cada um brilhando naquilo que faz de melhor. Então, eu escolhi ter uma empresa de educação corporativa, mas isso não quer dizer que eu sou a empresa. Essa empresa já tem 10 anos. Quando eu comecei, eu era a empresa, há 10 anos atrás. Então, eu tinha essa necessidade de agradar todo mundo e de atender todo mundo pessoalmente, porque eu queria reter e conquistar a maior quantidade possível de clientes. Para eu crescer, para eu me posicionar, para eu ir para um outro nível de negócio e de clientes, eu tive que aprender a desagradar. Falar não, que não é possível, que a minha empresa vai entregar, mas não sou eu quem entregará, é alguém do meu time que vai entregar. E esse é um exercício amargo, porque tem clientes que vai virar para você e vai falar assim, ah, então eu não quero, só quero se for você. Se não for você, então eu não vou querer, Dari, obrigada. Aí você perde o cliente. Aí vem uma outra pessoa, alguém que você contratou, um especialista que você contratou, e ele não entrega o resultado que você gostaria que ele entregasse. E aí você tem que lidar com a sua expectativa que a pessoa faça as coisas do seu jeito. Então, o que me fez entrar num cenário para tornar o meu negócio, Paloma, mais competitivo, foi entender que eu não consigo atender todo mundo. Eu não posso agradar todo mundo. Isso vai levar meu negócio para um vinagre se eu fizer isso. Eu dependo de outras pessoas para o crescimento do meu negócio, mesmo eu sendo uma especialista. O que é legal trazer aqui? Essa sequência de lives que você está trazendo se chama Código da Especialista. Eu trabalho nos dois eixos de uma carreira Y. Então, numa carreira Y, você pode ir para uma carreira de gestão ou você pode ir para uma carreira de especialista. Dentro do meu próprio negócio, eu tenho 3 papéis. Eu atuo hoje como empreendedora, que pensa esse negócio, que dirige esse negócio no Instituto Caso com os projetos que ele tem ali hoje. 2 vezes por semana, eu cindia minha agenda nisso. Eu atendo como especialista. São os únicos 2 dias. É terça e quarta-feira, que eu atendo mentorias, que eu dou treinamentos, que eu faço palestras. Esse é o meu trabalho de especialista. Os outros 3 dias são dedicados à minha função sócia-diretora. Pensar estratégia, definir objetivos, me conectar com pessoas que podem abrir oportunidades de negócio e levar o meu negócio para ver outras possibilidades de crescimento. Onde eu quero chegar com isso para vocês? Se você estiver utilizando seu tempo para agradar todo mundo e fazer aquilo que você sabe que outras pessoas podem fazer dentro do seu negócio, você tem que estar disposta a estar pagando o preço, que é o preço da estagnação do seu negócio. Porque você não vai brilhar naquilo que você faz e também não vai permitir que as outras pessoas brilhem. Porque você não dá espaço e não cede para que as pessoas possam crescer. Então, a coisa que eu acho mais difícil que eu tive que fazer foi aprender a desagradar e aprender a dar espaço para outros especialistas brilharem dentro do meu negócio. Eu não sou a única especialista, eu faço parte de um time hoje. Nossa, excelente. E mesmo sendo a Dari especialista, mentora, como a Dari da sócia, você atua na mesma área, tecnicamente, né? Gestão, empresarial, liderança. Na mesma área. Eu adoro. Eu sou obrigada a fazer o que eu ensino meus clientes na minha empresa, Paloma. Questão de honra. Você ensinou, você tem que fazer. Isso. É muito interessante. E quando eu comecei com a fotografia, eu fazia de tudo. Eu fiz 3 anos da carreira assim, fazendo tudo. Bom é que eu aprendi mais coisas. Ruim é isso que você falou. Você não brilha em uma área, você tem que pesquisar. O cliente pede um orçamento, foto de produto. Aí eu tinha que estudar sobre como fazer. Então, gente, o crime não compensa. Aí eu ficava, gente, aí a pessoa não fecha, a gente fica com aquela angústia. Então, quando eu conheci os retratos proporcionalmente, falei, nossa, é isso, porque eu sempre quis trabalhar na área empresarial. Igual você, assim, liderança e tal. Eu sempre gostei desse corporativo. E aí, quando todos
os trabalhos que eu tive em CLT, eu era responsável por setores, então eu já tinha aquela pegada, assim, né? Então eu consegui fazer muita coisa assim no meu negócio e eu adorei me associar aos retratos, à fotografia com negócios, com empresas, com líderes, CEOs, eu fotografo. Eu tenho muito trabalho que eu faço que eu não posso postar porque tem direitos de uso e tal. Então, já fotografei multinacionais, aquela coisa toda. Então, eu me achei muito nessa versão do negócio, né? Do Legal, retrato para o negócio. muito legal. E aí, quando eu comecei, aí, quando eu falei, vou separar, eu tenho um Instagram que é voltado para fotografia de família, que foi a minha origem na fotografia, e eu atendo ainda várias famílias fazendo fotografia de aniversário, de batizados, e quando eu tenho um time, né? Então vai outra fotógrafa no lugar, muitas vezes. Então tem esse gerenciamento, né? Desses eventos. Lógico que a pessoa quer que eu vá, então se eu puder ir, eu atendo. E dói Mas a no maior coração falar não. Eu sinto essa dor até hoje. Quando um cliente contrata o Instituto CAS e na reunião comercial fala para o time comercial: ah, eu queria que fosse a Dari. Eu já sinto a palpitação. Eu falo: ai, meu Deus do céu. Porque daí o pessoal me sinaliza, né? Fala: Dari, o cliente está pedindo para ser você. Eu falo: nossa, eu adoraria. Mas esse assunto, eu não estou mais no ponto para tratar esse assunto, porque eu estou tão mergulhada neste. Eu acho que essa pessoa vai brilhar nisso aqui. Vamos botar essa pessoa do nosso time que ela vai fazer isso aqui assim, lindo. Eu vou dar todo o suporte, eu vou fazer toda a supervisão, eu acompanho, eu faço a reunião de briefing com o cliente, mas quem vai brilhar fazendo isso é essa pessoa aqui. Para isso aqui, eu já estou fora de performance. A pessoa que está boa nisso é isso, eu estou boa aqui, vamos fazer? E aí, com jeitinho, você vai conduzindo. Porque o que a gente tem que ter também clareza, né, Paloma, é o seguinte: você, mesmo sendo uma marca pessoal, se você quiser crescer, você vai ter que aprender a delegar. Não tem outro caminho. Nossa, muito, muito. E eu não tenho capacidade de ter uma equipe, funcionários, eu tenho os freelancers, meus parceiros, né? Então, começou a ter uma procura para pós-família, se eu não puder ir mesmo, que eu gosto de. Nem você tem uma filha, fala, Paloma, você vai no colo da minha filha? Se eu estiver disponível, com certeza, é o maior prazer, sabe? Mas agora eu tenho essa visão mais ampla de contratar outros profissionais para ir no meu lugar, né? Tem tudo isso. E aí, com o lado dos retratos, às vezes me pedem social media, pedem pessoas para fazer site. Eu tenho certas habilidades, além dos retratos digital, eu sei tudo digital. Ah, não, fala com essa minha parceira, fala com essa parceira, que eu já conheço, sabe, eu já fiz reunião, já entendo o trabalho. Eu comecei a indicar alguns profissionais. Perfeito. Porque o seu tempo é um só. Se você quer brilhar numa coisa, o brilho, ele tá naquilo que você é especialista. Se você se desgasta, eu vivo um conflito com isso e compartilho isso abertamente. Porque eu sou uma mulher multipotencial, eu tenho diversos interesses. E eu sou boa em várias coisas, mas eu não sou excelente, sou boa. E há alguns anos atrás eu fiz uma escolha de mergulhar naquilo que eu acredito que eu sou excelente. Por quê? Por causa do um tempo. Não dá para fracionar ele em diversos pequenininhos. E ter essa clareza vai ajudando você a lidar com essa dor, né? Você é completa, você tem vários talentos, você manja de diversas frentes, mas dá para você crescer em todas elas e se destacar em todas elas? Não, se você quer se tornar especialista ou até mesmo crescer em empresa, tem que fazer essas escolhas mesmo. Então, eu escolhi abandonar muito tipo de trabalho, que eu não faço mesmo, ou a pessoa contrata, eu mando outro profissional, e ter essa rede de parceiros que me ajudou bastante. É o parceiro que faz foto do produto, é o parceiro que faz a foto do sei o quê, e aí começa, tudo flui, é uma abundância assim, Dari. Vira troca de indicação, começa a ter um movimento muito bonito. Né? Você cria um ecossistema de parcerias, isso é muito rico. É isso mesmo, nossa, muito bom. Então, gente, vocês estão gostando da live? Ninguém fala nada, comente, tira dúvida, manda o coração quando fizer sentido aí o insight, tá bom? Participa.
Ô, Dari, e aí nesse cenário competitivo, né, empresarial, o que que diferencia quem trabalha de quem é lembrada com autoridade? Porque tem o profissional que trabalha, né, já falamos alguma coisa assim, e esse que traz autoridade, o resultado mais sólido. O que que você vê? O que que diferencia? Eu penso, e isso é minha opinião pessoal, é que quem se diferencia tendo esse cenário empresarial mais competitivo é quem é capaz de manter o resultado por mais tempo. Ou seja, quem tem consistência. Isso é muito além de motivação e é muito além de habilidade de iniciar as coisas, iniciar uma frente de trabalho. O difícil, o árduo de um negócio, de um desenvolvimento de um negócio, não é você começar, é você manter. Você conseguir manter aquilo ali. Então, acho que tem 3 pontos. Eu até separei aqui no que eu queria compartilhar com vocês 3 pontos. O primeiro é a consistência das entregas. Porque não adianta você entregar uma vez só bem entregue. Uma vez só bem entregue não quer dizer, desculpa a franqueza, gente, não quer dizer nada, entendeu? Quer dizer que você pode, inclusive, ter dado sorte. Entregou uma vez bem feito. A consistência de entrega de valor mostra competência. Competência é algo que você consegue repetir, 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 repetir e repetir. Porque você tem um processo, você tem um modus operandi, você domina a forma de fazer aquilo ali. Então, o primeiro ponto é isso, a consistência de entrega. A segunda coisa, clareza de posicionamento, falou? Para quem é que eu faço? Para quem é que eu entrego esse serviço? Que se conecta com o que nós falamos anteriormente. Não é para todo mundo. O seu trabalho não é para todo mundo. O meu trabalho não é para todo mundo. O da Alessandra que está aqui, o da Roseli que está aqui, o da Fabi que está aqui, não é para todo mundo. Então, existe um público, existem pessoas que vão consumir aquilo ali. Eu preciso entregar, ter consistência e me comunicar com essa pessoa, com a dor dessa pessoa. Para que criamos negócios, soluções, produtos, empresas? Para curar uma dor que existe no mercado, no mundo, né? E aí eu não estou falando só de coisas superficiais. Eu poderia me aprofundar muito nisso aqui com vocês. Vocês têm que ter clareza para ter consistência e clareza de posicionamento do porquê. Por que eu escolhi essa dor? Com o que ela conversa? Qual foi a minha escolha aqui? E isso vai determinar o terceiro ponto que mantém e coloca a pessoa como uma autoridade, que é a comunicação estratégica, Paloma. Então, se eu tenho consistência de entrega, clareza de posicionamento e comunicação estratégia, que reforça constantemente a minha mensagem principal, que não foca só no fazer, no fazer, no fazer, mas traz também o conscientizar, traz as relações de confiança, traz a pessoa que você atende para o centro desse processo. Isso leva você para um outro nível de visibilidade dentro do seu setor, dentro do seu nicho, que vai diferenciar você de quem trabalha com autoridade, com inteligência e de quem está se aventurando dentro de uma área que você já ocupa. Nossa, podia acabar a live aqui também. Essa live já podia ter acabado, ó. Só porque sabe o emoji que é a cabecinha explodindo? Me lembrou muito uma frase que eu ouvi no começo de carreira, que o fotógrafo falava assim: o fotógrafo amador, ele tira a foto para acertar, e o especialista, ele já tira acertando. O expert, né? Eu falei, não, essa frase eu carreguei por muito tempo. Eu falei, impressionante. Você pode ver um fotógrafo faz várias fotos da mesma pose. Ele está tentando acertar e é muito isso. Essa questão que você falou da competência, é uma repetição, né? Você criar padrões na sua empresa, executar sempre, né, Dariane? Exato. E analisar. Eu sempre tudo análise, eu analiso tudo depois. Entende
entende como é importante escolher uma coisa para você ser espetacular naquilo? Porque como é que você vai fazer as repetições? Como é que você vai fazer para repetir aquilo com a frequência necessária para você atingir a maestria? Se cada hora você está fazendo uma coisa diferente. Se cada hora você está fazendo de um jeito. Se cada hora você tira uma coisa da cabeça e fala, não, agora eu vou fazer isso. Agora eu vou fazer aquilo. Então, essa maestria, né, esse olhar de lince para você ter um nível de assertividade e de proficiência de alto impacto, ele vem do treino e da repetição. Eu aprendi muito isso quando eu era executiva na área de gestão de projetos, Paloma. Teve uma certificação que eu tive que fazer dessa área de gestão de projetos e eu renovo ela a cada 5 anos. Eu tirei ela há 12 anos atrás, porque essa certificação me ensinou muito. É uma certificação internacional em gerenciamento de projetos. Para você se inscrever para participar dela, você tem que ter 15 mil horas de prática comprovada de maneira documentada. Que você praticou 10 disciplinas, na época eram 10, 12 disciplinas que sustentam essa interface que você vai entregar. E aí você vai fazer uma prova onde você tem que entrar até descalço, você não pode ter relógio, não pode ter anel, não pode ter bolsa, não pode ter celular, não pode ter absolutamente nada dentro de uma cabine. E você vai passar 6 horas dentro daquela cabine fazendo esta certificação. Não é com chat GPT, não é com nada das facilidades que a gente tem hoje, é só com isso aqui mesmo. Você tem que fazer tudo manual, cálculos manuais. O que essa licença, esse certificado me ensinou? Que a repetição é o que leva à perfeição, leva à maestria. Então, se você fez algo durante 15 mil horas, você se preparou, você estudou, você repetiu, vai chegar um momento que você não vai fazer para acertar, você vai fazer certo. Você faz certo. Então você pega aquilo ali e você faz. Dar, isso quer dizer que não erra? Não, você vai errar. Mas a probabilidade de acerto, ela é muito maior do que a probabilidade de erro, porque você vai ficando muito proficiente por conta das repetições constantes. E a maestria é isso. Você praticar algo, você fazer algo até você chegar no patamar de excelência. E o que é ser uma especialista, Paloma? É ser excelente em algo. É ter algo que você se destaca naquilo. Então, quando uma pessoa fala, eu sou especialista nisso, eu estou entendendo que essa pessoa é uma outlier. Ela é acima da média naquilo ali. Isso mesmo. É uma soma de várias coisas que tornam ela especialista. E falando no posicionamento, que é a área que eu atuo dentro do CETAT, o pessoal fala que é trazer autoridade. Ok, autoridade, gente, não é só um blazer bonito que traz autoridade, que é uma linha reta, um recorte reto, um tecido masculino. É o resultado junto com toda a aplicação. Então, quanto mais resultado você mostra, isso vai te trazer uma imagem de autoridade. Não é só um retrato bonito, uma pose séria. Mas se fosse o blazer e o retrato, estava mais acessível. É verdade, mas tem que estar sustentado o depois, né? O pessoal contratou, foi bem executado, foi tudo dentro do prazo. Ai, Dariane, olha, dá vontade de levar você para casa, viu? Porque já estou em casa aqui com vocês. Porque assim, eu vejo você e eu gosto muito, todas as especialistas que eu convidei são pessoas assim, que eu vejo que tem muita coisa em comum comigo, sabe? Dessa questão empresarial, de horário, de compromisso. Eu gosto muito disso, eu sou super pontual, tudo minhas coisas é formalizada, tudo, tudo. Então, eu me identifico muito com você por isso também, porque eu vejo muito. E a gente atrai, né? Os clientes que são. Eu percebi que do ano passado para cá, eu tenho atraído clientes assim, porque eu também comecei a compartilhar um pouco disso. É o posicionamento. É quem nós somos. É isso mesmo. É tudo está comunicando a todo momento e isso é fundamental. E ó, digo mais para vocês, a nossa reputação também é muito importante, porque se eu não tivesse valor para a Dariane,
ela não teria aceitado a live comigo. E eu me coloco à disposição também, se quiser, qualquer coisa que você precisar, conta comigo também, porque a gente vai somando. Isso, que bom. Ó, e para a gente chegar fechando a live aqui por conta do horário, respeito ao seu horário também, deixa, se você puder compartilhar um código assim comportamental, pegando o gancho do tema, um código, né, uma virada de chave, para esses empreendedores que devem desbloquear algo em relação ao comportamento. Qual seria esse código? Assumir o protagonismo da sua vida e das suas escolhas. Se a gente terceiriza as responsabilidades e os sims para as oportunidades que aparecem, sem nós sermos criteriosas e exercermos um pensamento crítico para aquilo que nós estamos buscando, Paloma, nós saímos da posição de protagonista, de roteirista da nossa vida e entramos ali num papel onde eu vou com o movimento, eu deixo a vida me levar. Então, quem quer se tornar uma especialista precisa abraçar esse protagonismo, criar os seus critérios, estabelecer as suas prioridades e fazer escolhas, mesmo que no curto prazo pareçam que essas escolhas não faz muito sentido. A Alessandra colocou aqui para gente, enquanto a gente estava falando, uma frase que ela se lembrou enquanto nós conversávamos. Pedra que muito rola não cria lodo. Então, aqui, o que acontece? Quando a gente tem essa clareza, né, do que nós queremos ter, ser, demonstrar e posicionar como especialistas, nós começamos a fazer escolhas e começamos a dedicar o nosso tempo ao que de fato importa e o que vai nos levar para aquele posicionamento estratégico. E não pode ser um posicionamento de marketing, me desculpem, né? Eu sou muito entusiasta do marketing, utilizo isso, vivo isso, já me especializei nessa área também, mas antes do marketing vem você ser aquilo que você está querendo se posicionar. Nem marketing do mundo sustenta algo que você não faz. Então, todo o posicionamento do retrato, do online, do teu material promocional, das tuas redes sociais, dos grupos de networking que você participa, eles precisam refletir o que está no offline. Você já é, você já está, você já faz aquilo que você é. É isso que tem que ser comunicado. Dari, se eu não for ainda, se você ainda não for, escolha, tenha critérios e comece a criar o teu caminho de especialista. Escolhendo aquilo que você é muito boa, que as pessoas te dão um feedback que você é muito boa, que você sente prazer em fazer e sabe que você pode se especializar cada vez mais, até ter maestria naquilo. O protagonismo é essencial para isso, Paloma. Só com protagonismo dá para fazer. Nossa, e precisa colocar as coisas em prática mesmo. Faz Sim. um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e assim vai. E tem que colocar em ação. Nossa, gente, cada resposta já dá para ter uma outra live. Muito bom. Adorei. Quero te dar um presente, hein? Quero te dar um presente, porque eu acho que vai ser muito legal. Estou pensando. Não, o presente. Vou te dar retratos, tá? Para você. Eu vou amar, gente. Pensa só essa mulher me retratando. E aí o segundo ponto, eu quero fazer um movimento para ir para São José. Viu? Aí, Venha, nós vamos te receber aqui com muito prazer. Ó, mas esse ano sai esses retratos aí feitos por mim, tá? Legal. É bem interessante. E esse é um presente meu para você, tá? Obrigada, muito obrigada. Que bom que deu tudo certo de participar da live, de você ter disponibilidade. E aí como gratidão, vou dar um recado para você. Obrigada. Muito obrigada. Ai, que bom. Olha só o que a Rô falou. Quem assiste a live também ganha retorno. Ai, Ivan, essa é a sua chance, garota. Olha só. Fique atento aí, quem sabe rola alguma coisa mais pra frente, né? Mas hoje é especial pra Dari, né? Ela merece, né? Obrigada. Bom, então pra gente
encerrar, fica esse presente para você. Adorei a live. Vou me organizar para ir para São José para te retratar aí. Estou com um projeto para levar para você, vou te apresentar melhor. Vamos movimentar essas mulheres empreendedoras, né, que estão no seu grupo também, né? Pode falar do grupo aqui, convida elas. Com certeza. Você. Com Todo certeza. mundo esteve aqui, tá? Todo mundo esteve aqui. Que bom que vocês estiveram. Essa live, vocês estiveram aqui, tenho certeza que tem uma chavinha nova aí. Certeza. Paloma, você vai ser muito bem recebida em São José dos Campos. Tem várias colegas de São José aqui. Você pode, inclusive, né, combinar de fazer uma sessão de retratos para quem quiser, te ajuda a divulgar aqui no meu Instagram. A gente tem o coworking aqui em São José. Você pode fazer as sessões aqui. Eu tenho certeza que o pessoal vai curtir, vai adorar muito. Aí vem Vanessa, vem Roseli, vem todo mundo que quer ser retratada por uma especialista em posicionamento. Olha só que legal. E quem ainda não participa do Mulheres que Lideram, quero deixar o convite aqui para vocês que seguem a Paloma, que acompanham a Paloma. Mulheres que Lideram é um grupo de networking feminino, ele é online, 100% digital para mulheres de todo o Brasil e gratuito. Então, se você não participa, no link da minha bio tem aí para vocês o acesso. Vou deixar o arrobinha também. É @mulheresquelideram.com.br. Vocês nos encontram aqui no Instagram e a gente vai amar se conectar com vocês lá. A Paloma tá lá, a Vanessa tá lá. Tem muitas mulheres empreendedoras, líderes maravilhosas lá para trocar experiência com vocês. Excelente. E fala, olha, gente, o grupo é muito positivo. Eu já fiz negócio com o grupo, já compraram coisa minha através do grupo, tem uns encontros, né, de network, então vale muito participar, tá? E é legal porque todo mundo está em prol de crescer, de se ajudar, então é um ambiente abundante, um ambiente próspero, que o pessoal acolhe e tem resultado, viu? Amizade, a palavra amiga, insight, participem. Então, a gente encerra agora. Vou deixar salva a live. Isso, me coloca como collab para o pessoal ver. Paloma, obrigada pelo convite. Meninas que estiveram aqui, pessoal que vão nos assistir. Espero que traga bons insights para vocês. Um beijo grande para todas e até breve, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau.